Conhecimento é poder. E conhecimento é o poder que te leva à sua liberdade emocional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. Como lidar com os desafios nos relacionamentos. Me chamo Ramaele Micaeli, eu sou psicóloga, master coach, hipnoterapeuta e especialista em neurociência do comportamento humano. E levanto a bandeira, viu? De que inteligência emocional deva ser acessível a todos. E hoje quero te trazer mais sementinhas de conhecimento para você conquistar sua liberdade emocional. E liberdade emocional agora também dentro dos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos amorosos, relacionamentos em família, relacionamentos no trabalho. Então, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Seja bem-vinda, Janaína, seja bem-vinda, bem-vindo, Durval. Aqui o pessoal do Instagram, seja bem-vindo o pessoal aqui do YouTube. Que maravilhoso, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite a todos. Seja bem-vinda, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Não sei como que eu falo, Suelia, né? Seja bem-vindo a todos, aqui o pessoal do YouTube também. Então, olha só, essa é uma aula que faz parte, tá, da gestão de relacionamentos, que faz parte do curso Gestão da Vida, ok? Então, estou ao vivo aqui com o pessoal do YouTube e estou ao vivo também com o pessoal do Instagram. Então, vamos participar, pessoal, porque hoje a gente vai falar sobre os desafios nos relacionamentos e como lidar com esses desafios. Porque, olha só, lidar com máquinas, né, lidar com robôs, lidar com computador é muito mais prático, muito mais fácil, não é mesmo? Por quê? Porque automático. Ou é sim, ou é não, ou é liga, desliga. Agora, quando a gente fala em lidar com o ser humano, daí gera conflito, não é mesmo? Aí gera conflito. Seja bem-vindo, Wanderson, seja bem-vindo. Bem-vinda, Joselita. Laila, seja bem-vindo a todos. Uma boa noite. Então, bora nessa. Como lidar com os desafios nos relacionamentos, ok? Dentro das pesquisas do grupo VIP, quem não faz parte do grupo VIP, me acompanha ali no Instagram, tem o link da bio, se inscreva lá para participar, para entrar no grupo VIP do Gestão da Vida, tá? Fazendo a pesquisa e conversando diretamente com os participantes do grupo VIP, eles me trouxeram os principais conflitos e desafios que eles vivenciam. No Instagram também eu fiz a enquete, tá? Além do levantamento dentro do consultório, quais são os principais desafios, quais são os principais conflitos que existem dentro dos relacionamentos. Então, aqui eu vou trazer a experiência, tá, da área clínica. E eu quero que vocês vão participando, tanto no YouTube quanto no Instagram, para trazer mais conteúdo. Combinado? Então, olha só, dos principais conflitos que a gente traz dentro dos relacionamentos amorosos, principalmente, são os problemas de comunicação. Olha só, ou porque tem uma comunicação ineficaz, eu falo algo e o outro entende outra completamente diferente, ou por falta de comunicação. Faz sentido? Então, assim, a comunicação eficaz é uma das principais causas de conflito nos relacionamentos. É a principal. Ela ganha no topo de todos os tipos de relacionamentos, sejam em família, seja relacionamento e profissional e tudo mais, tá? Mas principalmente no relacionamento amoroso é a principal causa. Isso inclui a pessoa não se abrir, não se expressar abertamente. E mais do que isso, também não conseguir ouvir o parceiro ou a parceira. E muitas vezes até se comunicam, até se conversam, até conseguem sentar para conversar, mas eles não conseguem compreender os sentimentos e as necessidades um do outro, tá? E aí eu vou trazer estratégias para vocês. Então, eu vou trazer os principais conflitos, tá, encontrado dentro dos relacionamentos e estratégias de como lidar com isso. E no final da live eu vou trazer também dicas de como a gente pode utilizar para criar relacionamentos saudáveis, ok? Seja bem-vinda, Paula. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda a todos. Então, olha só, quando a gente fala de problemas de comunicação, o que é importante a gente ter claro? Que o ser humano ele é diferente um do outro, tá? Vocês com certeza já perceberam. Combinado? E quando a gente fala de diferença, a gente fala de diferença de personalidade. Só que vai além
disso, porque quando a gente fala da diferença de personalidade, que um é diferente um do outro, a gente considera a história de vida, educação, objetivos, valores pessoais, metas, então a gente considera outras questões também. Porém, tem um outro ponto antes da personalidade, que a gente chama de temperamento, tá? O temperamento é a base da personalidade. Então a personalidade ela vai se formando no decorrer da vida, né, dizem dentro da psicologia e até a parte científica do cérebro que ele está mais moldável, de que até os 7 anos a gente vai moldar, criar a personalidade da criança, ok? Mas você vai perceber que a criança ela já nasce com algo inato, que é o famoso temperamento. Então o que que é a personalidade? É o temperamento mais a somatória de experiências, de vivências, de cenário, de, ambiente familiar, escolar e tudo mais que essa pessoa vive, ok? O que que eu quero mostrar? Que conforme o temperamento das pessoas, a gente muda o nosso nível de comunicação. E agora vem estratégia para você de como você pode lidar com esses problemas, dificuldades nas comunicações. Por quê? Porque dentro do temperamento existe um temperamento da raiva, que é aquela pessoa que a primeira emoção que ela sente é raiva, e normalmente você vai perceber que a pessoa que é do temperamento da raiva, ela é mais comunicativa, ela é mais expressiva, ela tem mais facilidade de expressar o que pensa e o que sente, ok? E existe o temperamento, que no caso é o temperamento da raiva, que no caso é o colérico ou o sanguíneo. Combinado? E existe também o temperamento da tristeza, que são aquelas pessoas que a primeira emoção que ela sente diante de uma situação de conflito, diante de uma situação de que não é do jeito que ela gostaria que fosse, ela sente tristeza. Tá? Então, quando ela se frustra, ela sente tristeza. Esse temperamento da tristeza, a pessoa é mais reservada, ela é mais contida, ela é mais na dela e observadora, tá? Então ela não expressa muito, nem na forma de se comunicar, nem na forma de falar verbalmente ou comportamento mais extrovertido. E quem é da tristeza pode ser melancólico ou fleumático. Então vamos considerar agora o seguinte: a comunicação entre uma pessoa da raiva, por exemplo, um sanguíneo ou um colérico, com uma pessoa fleumática. A pessoa fleumática é aquela que não demonstra muita emoção. Ela sente tudo, óbvio, é um ser humano como todos nós somos seres humanos. Só que quem é do temperamento fleumático, ele não expressa muito o que sente, o que pensa. Já quem é do temperamento da raiva, que é o colérico, o sanguíneo, ele domina a comunicação. Por quê? Porque ele tem essa facilidade de se expressar, de ir para fora. E quando a gente coloca dentro de um relacionamento amoroso, né, uma pessoa que é da raiva com a pessoa que é da tristeza, o que que é importante a gente ter claro? Que a gente precisa ajustar a nossa comunicação. Quem é do temperamento da raiva, que é mais extrovertido, ele se comunica de uma forma mais leve. Quem é do temperamento da tristeza, que é mais contido, essa pessoa precisa ser mais instigada a abrir os seus sentimentos. Ela precisa ter espaço para falar, porque se sentar para uma DR, quem mais vai falar é o sanguíneo e o colérico. Quem é o fleumático melancólico quase não vai falar, ele só vai escutar. E muitas vezes ele só vai estar assim. Quem é fleumático ainda vai estar assim, ó. Uhum, uhum, uhum. Faz sentido? Então, o que que acontece? É importante a gente ter consciência do padrão de funcionamento de cada um, para que a gente consiga ter empatia, ok? E a gente precisa ajustar essa comunicação para a gente ter uma comunicação saudável. Outra questão, quando a gente fala de personalidade, né? Outro conflito que dá bastante nos relacionamentos, outro grande desafio, é a diferença de personalidade. Por quê? Porque um gosta de fazer uma coisa, então vamos pegar um casal. Tem alguém que é extrovertido, que gosta de sair, de estar sempre com os amigos, e tem um outro que é reservado, que ele não gosta de sair, ele gosta de ficar, ele tem um estilo de vida diferente, ele fica na dele, ele ele é mais, quieto, fechado, e ele é aquele tipo de pessoa que vai evitar conflitos. Ele vai tentar fugir de conflitos o tempo todo, certo? Então, e quem é da raiva vai querer sentar para conversar. E aí que existe a grande confusão, né, quando a gente fala de diferença de personalidade. Porque vão ter uns que vão ser mais explosivos, que na hora da comunicação vai gritar, vai falar, e o outro vai se sentir agredido. Então, a estratégia nesse momento da diferença da personalidade, gente, é a gente ter consciência. Consciência do meu jeitão de ser e o jeitão de ser do outro.
Faz sentido? Então, assim, as diferenças individuais da personalidade, o estilo de vida, eles causam conflitos. Mas como que o casal podem achar o meio termo? Então, por exemplo, a pessoa ela é extrovertida, ela é do temperamento da raiva, né? Ela é mais extrovertida, mais comunicativa. Você que é mais comunicativo e extrovertido, você pode até tomar a frente. Só que você também precisa dar espaço para que o outro se comunique. Ah, Ramayane, mas ele não fala. Eu pergunto para ele, ele não fala. É aquele tipo de pessoa que fala assim: tá tudo bem? Tá. Mas tá nítido, tá na cara que a pessoa tá quieta lá. Tá tudo bem? Tá. Mas às vezes você vai precisar instigar, você vai precisar passar por isso, sabe? Instigar ele a falar, dar esse espaço. Tanto porque também, gente, quem é mais introvertido, quem é mais o temperamento fleumático, melancólico, né, que é o do temperamento da tristeza, ele tem um tempo diferente, ele é mais moroso. Ele demora mais para tomada de decisão, ele não tem muita atitude, essa pessoa. Isso deixa enlouquecido quem é do temperamento da raiva. Porque quem é do temperamento da raiva, o colérico, o sanguíneo, quer resolver, vamos lá, para de moleza, vamos e vamos. E aí não consegue realizar essa comunicação direito, porque um fala uma linguagem e o outro entende outra. Faz sentido? Sem contar também que nessa semana até uma das seguidoras colocou ali para mim no direct, nas caixinhas de perguntas, que ela tem muito conflito na comunicação, que ela fala uma coisa e o parceiro interpreta completamente diferente. O que é importante a gente considerar também na interpretação dos assuntos? Não só a personalidade e o temperamento da pessoa, mas também a história de vida. E mais do que ainda a história de vida, quais são as feridas que existem dentro de cada um de nós. Então, sem querer, às vezes a gente fala algo numa intenção, só que inconscientemente feriu o ego do outro. E daí, quando fere o ego do outro? Consequentemente, ele não vai escutar mais nada, não é mesmo? E aí que a gente precisa trabalhar essas questões de diferenças de personalidade e como ajustar essa comunicação para que seja efetiva, para que seja eficaz, tá? Para que vocês cheguem a um consenso. Outra terceira causa muito grande de conflitos é ciúmes. Coloca aqui para mim, quem sente ciúmes? Coloca aqui para mim no chat. Ah, Ramane, mas ciúmes é natural, sempre senti, mas quem sente o ciúmes excessivo? Seja bem-vinda, Ana Costa, que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. A Sina Sueli, verdade, é isso mesmo. Uhum, maravilhoso. Adoro quando vocês compartilham, participam, porque eu posso trazer mais conteúdo específico para a sua necessidade, tá? Ciúmes, quem sofre com ciúmes excessivo aí? Vamos falar um pouquinho sobre ciúmes? Porque ciúmes é uma das principais causas de conflito dentro do relacionamento amoroso. E eu atendo muito no consultório. Vamos falar sobre ciúmes. Cecília Rosa, seja bem-vinda, Cecília. Vamos falar sobre ciúmes. Os sentimentos de ciúmes e insegurança, ele podem levar os conflitos, especialmente se foram tratados de maneira inadequada. Então, se a gente tratar, se a gente abordar o ciúmes de uma forma inadequada, vai dar ruim. Sim, porque começa a gerar um relacionamento tóxico, de cobrança, tá? E outra coisa, quando a gente fala de ciúmes, existem vários níveis de ciúmes, mas a gente já vai entrar nessa parte. Quando a gente fala de ciúmes, olha que legal. É importante você ter consciência sobre isso. Quando a gente está num relacionamento e a gente tem ciúmes de alguém, ou de algo que está fora da relação, toda vez que eu tenho ciúmes, eu estou trazendo o olhar do meu parceiro, da minha parceira, para fora da relação. Você sabia que esse ciúmes faz você se distanciar do seu parceiro, da sua parceira? Faz, eu vou te explicar agora o que acontece inconscientemente. Cada vez que você entra nos ciúmes, principalmente o ciúmes excessivo, esses ciúmes de insegurança, todas as vezes que você faz isso, você está distanciando o seu marido, a sua esposa de você, o teu namorado, a namorada. Por quê? Porque inconscientemente o que que acontece? Toda vez que existe um elemento fora da nossa relação, e eu falo assim, ó, tá vendo? Ela tá te olhando, tá vendo? Você tá paquerando ela? Por que que você tá olhando? Você achou ela bonita? O que que foi? Que é isso? Ah, ele tá dando em cima de você. Ah, eu vi o sorrisinho que ele fez pra você.
todas as vezes que você olha para fora da relação com ciúme de alguém, você está trazendo o olhar do seu parceiro, da sua parceira, para fora da relação. Faz sentido? Então você começa a mostrar para o seu parceiro, para sua parceira, que existe vida fora da nossa relação. Isso começa a destruir, a minar a nossa intimidade. Exato, começa a reduzir a nossa parceria. É como se eu estivesse afastando meu parceiro, minha parceira para fora da relação. E olha que contraditório isso, né? Porque muitas pessoas no consultório me dizem: como assim, Ramanha? Eu tenho ciúmes porque eu quero só para mim. Aham. Só que cada vez que você verbaliza ou você externaliza esses ciúmes, você joga ele para fora. Faz sentido para você? Coloca um joinha aqui, participe comigo. Participe comigo que eu quero que vocês tragam exemplo. Oi, Milane, seja bem-vinda. Elaine Cristina, seja bem-vinda, Alexandrina. Participem aqui. Quais são os momentos que mais geram ciúmes em vocês, tá? Porque olha só, quando a gente fala de ciúmes, principalmente ciúmes excessivo, tá? A gente já entra nessa parte. Quando a gente fala de ciúmes, o ciúme está pautado em duas questões. Primeiro, insegurança pessoal. Quanto mais insegura eu sou como pessoa, como ser humano, mais ciúmes eu tenho. Por quê? Porque eu tenho medo de ser trocada a qualquer momento. Uhum. E essa insegurança pode ter a ver com traições que eu já tive no passado, pode ter a ver com abandono, momento de rejeição de pai na infância, de mãe, tá? Pode ter muito conteúdo emocional, psicológico aí envolvido. Então, todas as vezes que você entra nesse processo, na verdade, você só está me dizendo que você se sente inseguro, insegura. Primeiro, você está inseguro com você é pessoal. E segundo ponto, você se torna inseguro nesta relação. Você sente que essa relação ela é bamba, que a qualquer momento pode dar ruim, que a qualquer momento vocês vão terminar. Faz sentido? O que mais está pautado nesses ciúmes? Essa questão da insegurança e o segundo, quando o outro dá motivos. Exato. Quando tem um repertório já, né? Quando alguém já traiu no passado, a gente vai falar sobre traição aqui também, tá? Fique comigo até o final dessa aula, que você vai entender o porquê das traições, como que isso funciona, como lidar com tudo isso, tá? Então, dentro desse processo dos ciúmes, vai ter essa questão da insegurança, fato, a segurança pessoal, das histórias de vida, desse conteúdo psicológico que está envolvido, rejeição e tudo mais, abandono que pode estar envolvido, que vem lá de infância, vem de crenças, de paradigmas que estão arraigados no nosso inconsciente, por isso a importância do autoconhecimento. Segundo, eu projeto essa insegurança para dentro do relacionamento amoroso, fazendo com que eu me sinta inseguro dentro do relacionamento e passando insegurança para o meu parceiro, para minha parceira. Porque se eu me sinto inseguro, meu parceiro, minha parceira também está inseguro. Faz sentido? Por quê? Porque fica aquela sensação que a qualquer momento a gente está na corda bamba, a qualquer momento essa relação vai acabar, tá? E além da conta, se você tem motivos ainda para ter os ciúmes, ou seja, quando o parceiro, a parceira te dá motivos, aí a gente junta a fome com a vontade de comer. Hum, aí gera aquele ciúmes excessivo. E se esses ciúmes, tá, acontece com pessoas que são inseguras por si só e que traz porque quem é inseguro já traz uma tendência de dependência emocional. Vou falar isso mais para frente também. O que é dependência emocional, gente? É quando você deixa de viver por você e passa a viver em função do outro. Claro que quando a gente está num relacionamento amoroso, não existe só mais eu. Existe o nós, tá? Eu e você, nós. Eu e você, somado da nós. Agora, quando eu passo a viver só em função do outro, eu só existo quando o outro está perto. Eu só sou feliz quando o outro está junto. Quando você entra nessa dependência emocional, é assim, ó, é batata que o teu relacionamento vai para um relacionamento tóxico. É batata que o teu ciúmes ele exacerba. Ele se torna um ciúmes excessivo e vai criando uma dinâmica de um relacionamento tóxico que faz mal para vocês dois, tá? Então assim, Ramani, como lidar com ciúmes? Então, como lidar com a insegurança? Quais estratégias a gente utiliza para isso? Primeiro ponto, é importante vocês sempre sentarem e alinharem, conversarem juntos.
tá, sobre o que está acontecendo. Se você sentir que o outro está dando motivo para você sentir ciúmes, é importante que isso esteja em pauta da conversa de vocês, da DR, de discutir a relação. A gente já fala também de DR daqui a pouquinho. Porque homens fogem de DR, e eu vou explicar o porquê que os homens fogem da DR. É porque nós mulheres não estamos tendo a sabedoria de como conduzir essas DRs, e eu já vou te ensinar daqui a pouco como faz isso, tá? Fique comigo até o final dessa aula. Então, assim, o que vocês vão sentar para conversar e alinhar, tá? O que está acontecendo? Uma parte pode ser que o outro está dando motivo. Outra questão é uma insegurança sua pessoal. Dentro dessa insegurança sua, é importante você trabalhar o seu autoconhecimento. Porque a tua autoestima está ferida. Exato. E quando eu falo autoestima, não é só a questão de estética, não, porque normalmente as pessoas acham que autoestima é eu me sentir bonito ou bonita. Não, isso é o de menos, gente. Isso tem uma das parcelas bem pequena da autoimagem. Que a autoimagem ainda não é só a questão da estética, você se olhar no espelho, mas você se sentir capaz, se sentir merecedor, ok? Vai além, tá? Então, beleza estética não tem nada a ver com autoestima. Combinado? Fique bem claro isso. Tanto porque eu já atendi modelo dentro do consultório, lindo espetáculo, mas ela não se sentia bonita, tá? Então, assim, a autoimagem ela não está vinculada com estética, ok? Ela está vinculada, a autoestima ela está vinculada com a sua segurança pessoal e ela vem de base. Então, o primeiro passo para você trabalhar a sua segurança pessoal, trabalhe o autoconhecimento. Você precisa encarar as dores que existem dentro de você. E muitas dores que às vezes vêm da infância, tá? Por um abandono enquanto criança, né? Uma rejeição. Que rejeição, Ramayane? No caso dos homens, rejeição da mãe. No caso das meninas, rejeição do pai. Então, meninas que tiveram pais ausentes, né? Se o pai ou trair a mãe, ou vê essa repetição no convívio familiar, acaba trazendo essa ideia, essa crença inconsciente que é assim que funciona o mundo. Vamos pensar que dentro de casa, a família é a nossa primeira sociedade, combinado? Dentro da nossa primeira sociedade, a gente fala que é o mapa, é o mapa. Então existe um mundão aqui dentro, que é a sociedade grande em que a gente vivencia, e existe a nossa família, que é o mapa mundi. Eu até tenho um mapa que eu não trouxe aqui, mas é o da minha filha, aquele mapa mundi pequenininho, uma bolinha. O que acontece? Papai e mamãe, o nosso meio familiar, ele é a amostra do mundão grandão lá fora. Então a forma como eu começo a olhar desde criança, a forma como as pessoas se relacionam e como eles lidam com essas emoções, é a forma como eu inconscientemente vou aprender para lidar lá fora com o mundão lá fora. Então, eu saio da primeira sociedade, que é a família, vou para uma segunda sociedade chamada escola, e a terceira sociedade é a sociedade maior, quando eu me torno adulto. Faz sentido? E aí que é importante a gente ter consciência. Então, Ramayana, quer dizer que eu estou fadado, tudo aquilo que aconteceu na minha infância, estou fadado ao sofrimento, porque minha infância não tem como voltar atrás. Claro que não. Tudo é possível mudar. Porque o que você venceu lá na infância, você já é um adulto hoje, você já tem condições de alterar isso. Mas para isso, para alterar, para modificar alguma coisa na vida, a gente primeiro precisa saber o que modificar. Por isso a importância do autoconhecimento. Você precisa identificar o que te gera insegurança, porque a tua insegurança não está lá fora, está dentro. A forma como a gente se relaciona no mundo é apenas uma externalização, uma projeção de como eu me relaciono comigo mesmo. Combinado? Então é importante você ter consciência disso. Então, o primeiro ponto para lidar com ciúmes é trabalhar a insegurança. Segundo ponto, comunicar-se, conversar com teu marido, com a tua esposa, falar sobre isso, tá? E combinar que é importante, gente, ter empatia entre vocês, tá? Não banalizar o sentimento do outro. Por hipótese alguma, banalizar, ah, não, isso é bobeira sua, porque é normal, né? Alguém fala assim, ai, não tem nada a ver, você tá com ciúmes, isso é bobeira sua. Você tá banalizando a emoção do outro. Você está negligenciando, você está dizendo que aquilo que o outro está sentindo é bobo, tá? Então aí vai criando um distanciamento na intimidade de vocês. Então é importante conversar sim, mas é importante vocês terem consciência do que o ciúmes é meu e do que o ciúmes do outro, porque o outro está dando motivo. Combinado? É bem claro, é importante você ter essa consciência sobre isso, que é o primeiro passo que a gente precisa fazer para trabalhar essa insegurança
e o ciúmes. Combinado? Ah, adoro quando vocês participam. A Milane aqui disse que faz sentido. Isso aí, ok? Conta aqui para mim o que, que mais dá ciúmes em vocês. Hoje no consultório, uma paciente me contando que o que mais dá ciúmes, porque ela é mais introvertida, ela é mais o temperamento da tristeza, né, mais fleumática, mais quieta, observadora, e o marido é super extrovertido, comunicativo, então ele faz amizade fácil e tal. E ela morre de ciúmes, porque ele vive de sorrisos. E ela sente muito ciúmes, porque ela acha que a mulherada ao redor acha que ele tá dando em cima, ou que tá dando moral, tá. Então, assim, tem um conteúdo que é dela, que é a insegurança dela, ok? Então é importante a gente olhar, porque por momento algum ele dá motivos. Ele nunca a traiu, ele a respeita, só é a personalidade dele, tá? Olha aqui no Instagram me colocaram: "Aprender a se colocar mais no lugar do outro é muito importante". Realmente, realmente, tá? Isso é o que a gente chama da empatia. Por isso que é importante a gente ter consciência que a pessoa junto conosco, nosso parceiro ou nossa parceira, tem temperamentos diferentes do nosso, tem personalidade diferente do nosso. Então, assim, eu faria diferente. Tá, você faria diferente porque você tem a tua personalidade, a tua história de vida. Mas talvez se você estivesse no lugar dele, com a experiência de vida dele, dela, você faria igual? Entende? Porque a gente muito julga, mas a gente não consegue colocar nos sapatos do outro. Esse é um termo em inglês, né? Put in your shoes, que é se colocar no sapato do outro. Porque empatia fala assim: ah, eu não faria isso. Mas se colocar no lugar do outro, isso é importante. Isso diz respeito a qualquer relacionamento. Fantástico. Respeito é a base, tá? Respeito é a base e a gente vai falar sobre isso agora. Outro tema, outro conflito muito, muito desafiador. Antes de eu ir para o tema, deixa eu colocar aqui, ó, a Milane está contando para mim. Sou mais velha e mais contida mesmo. Na verdade, acho que sempre tem alguém melhor. Olha só, olha só a resposta para você agora, Milane. Esse ciúmes teu vem da insegurança. Você sempre acha que existe alguém melhor. Então, se você é mais velha no relacionamento, o que faz você se sentir mais velha, o fato de você ser mais velha, o que faz você se sentir menor, ok? Porque você poderia se perceber como um vinho. Eu vou falar de vinho porque eu adoro vinho. O vinho, quanto mais velho, melhor é. Já parou para pensar? O teu marido, o teu namorado. E aí, Milane, você está numa posição em que você é mais velha, será que você não tem mais sabedoria? Você entendeu que você tem um diferencial, de acordo com as outras mulheres? Mas você não está olhando como o copo cheio, você está olhando o copo meio vazio. O que que significa isso? Significa que é a sua insegurança. Então é importante sim, Milane, você trabalhar a insegurança, tá? Porque daí tem mais a ver com você. Faz sentido? Porque você se sente menor. Você sai e você acha que todas as outras mulheres são melhores que você. E daí traz inconscientemente aquela disputa feminina, sabe? Inconscientemente você entra no ringue, tá? O que faz normalmente as pessoas entrarem nessa disputa, nessa, sabe, feminina, é justamente quando você está insegura. E a insegurança, lembre-se bem, tá? Semana que vem eu vou falar só sobre autoestima, mas vou dar um spoiler aqui. A insegurança, gente, é uma peça chave para abrir as portas para relacionamentos tóxicos de dependência emocional. Porque às vezes você se sente tão incapaz que você fica na relação em que você está aceitando migalhas. Fica a dica aí, tá? Semana que vem eu volto a falar sobre isso, sobre autoestima, que é a pauta da semana que vem. Mas olha só, dando continuidade nos conflitos dos relacionamentos. A gente falou sobre ciúmes e insegurança. E agora sobre traição. Eu até coloquei nos posts, né, do Insta essa semana que rolou aquele blá 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 danado, né, com as traições que aconteceram lá, tanto com Preta Gil, como também com a Luísa Sonza. Então, assim, vamos falar sobre isso? Porque é um tabu. Parece que é um tabu, as pessoas estão tendo dificuldade de falar sobre traição. Vamos falar sobre traição, então? Vamos, vamos falar sobre a infidelidade. E assim, eu vou contar para vocês uma questão que agora é de consultório. Claro que nunca, jamais expor alguém. Mas eu já atendi no consultório um cara que, de fato, me procurou, queria que fosse uma psicóloga mulher, ele não queria um homem para fugir completamente da questão que ele trazia do machismo e tal. Ele queria uma mulher para trabalhar com ele, por que que ele traía a mulher dele, a esposa dele.
A esposa dele estava pedindo divórcio e tudo mais devido às traições que ela descobriu, e ele falou que ele não queria mais trair, mas ele não conseguia parar, como se fosse um vício. Ele queria parar, mas ele não conseguia, por isso que ele foi buscar ajuda. E ele foi buscar ajuda no feminino, claro, na própria ignorância, por não saber como é que funciona a psicologia. Mas ele foi em busca de alguém que pudesse não apaziguar a situação ou passar a mão na cabeça dele, mas sim ser firme com ele. Por isso que ele buscou a mulher. É o feminino, né? O sexo oposto. E ali eu expliquei para ele, claro, dentro da psicologia não existia julgamento, dentro da psicoterapia não existe julgamento, não existe apontar dedo, e sim a gente identificar o que estava acontecendo, o que causava esse vício. E olha só, dentro de todo o processo que a gente trabalhou, junta com toda a teoria e com toda a minha experiência e de vida clínica, né, terapêutica. O que eu trago para vocês? Que existem algumas causas, umas possíveis causas de traição, e a gente precisa falar sobre isso, tá? Como assim, mas você tá me dizendo que é normal o homem trair? Não, isso serve tanto para homem e para mulher, tá? Tudo bem que a gente vem de uma sociedade patriarcal, de que o homem podia sair antigamente, não era assim? A mulher ficava, tinha um dia da semana, se você pegar na história, gente, pega até em filme, você vê que homem saía, acho que uma vez por semana, o homem saía e ia para o prostíbulo, cabaré era antigamente, né? Esse era o nome de antigamente. Na época, acho que das meus avós, tá? Era assim. E daí a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem ia, sei lá, aprontava e voltava para casa, como se existisse mulher para sexo e mulher para o amor. Hello, as duas coisas devem andar juntas, ok? Mas essa dicotomia vem da sociedade. Só que agora a gente vai falar das causas, das possíveis causas psicológicas que levam uma pessoa para traição. Primeiro ponto, que todo mundo levanta mesmo a hipótese, é caráter. A pessoa é mau caráter mesmo. A pessoa tem a intenção de ferir, de sem escrúpulo, não está pensando no sentimento, na emoção do outro, zero de empatia, ok? Tá? Tem a intenção de enganar mesmo, o mau caráter, tá? A gente não pode desconsiderar essa parte, porque existe. Segunda causa de traição, tá? Muito comum, que eu vejo muito dentro do consultório, baixa autoestima. Uhum. Homens com baixa autoestima tentam se autoafirmar. Quando a gente fala de autoestima e autoafirmação, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, homem e mulher, tá? Então, todas as vezes que alguém tenta se autoafirmar demais, ele está tentando, ou ela está tentando se convencer de algo que ela não é. Combinado? Então, aí já mostra uma insegurança. Beleza? Então, muitas causas de traições de homens para com mulheres, porque homens inseguros no sentido de baixa autoestima, não se sente bom o suficiente. Então, dentro de uma baixa autoestima, ou porque ele não se sente bonito ou não se sente tão viril, o que ele começa a fazer inconscientemente? Ele começa a ter vários contatinhos, só para ter o olhar, para fazer massagear o ego dele de que tem alguém desejando ele ou ela. Faz sentido? Ter olhares, tá? Então, essa é uma possível causa de traição. Terceira possível causa de traição, padrão de repetição, repetição de padrão familiar. Desde criança eu vi papai e mamãe brigando por traição. Lembra que papai e mamãe, o mundo, enquanto a gente é criança, é o mapa, né? Existe um mundão lá fora. Então, se eu vejo o pai sempre traindo a mãe se mantém naquele relacionamento, e essas traições acontecem, e eu cresço achando que aquilo é natural, o que acontece? Na cabeça do cara é natural trair. Faz sentido? E daí ele continua repetindo o padrão e ele não sabe por que ele está repetindo. Olha só, né? O quanto tem esse processo de programação mental. A gente é programado, né? Então ele está lá por falta de autoconhecimento, ele está lá repetindo um padrão sem perceber do porquê que ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente faz sem vontade. Às vezes ele não está nem afim da pessoa, mas ele como se ele precisasse fazer isso para provar que ele é homem, que ele é viril. Por quê? Porque isso vem de repetição de padrão. Outra possível causa de traição, né, de infidelidade, que é o quarto ponto que eu trago, que é quando é moleque mesmo. Sabe o que é moleque? É o homem que não cresceu. Então assim: "Não, mas ele tem 40 e poucos anos, ele tem 50 anos". Não, o moleque não é no corpo físico não, é no emocional. Então às vezes a pessoa é adulta, né, tem seus 40, 50 anos, é adulto, mas emocionalmente ainda é um moleque, é um adolescente. Faz sentido? E não consegue assumir responsabilidades, não consegue bancar
responsabilidades, porque quem banca é adulto. Faz sentido? Então daí também tem a ver com questões pessoais dessa pessoa. Então assim, aqui eu trouxe para você 4 possíveis motivos emocionais, psicológicos do porquê as pessoas traem. Isso serve tanto para homem quanto para mulher, mas visivelmente no consultório eu vejo mais acontecendo com os homens traindo as mulheres. Ok? E daí as pessoas perguntam: faço o quê, doutora? Como eu lido com a traição? Primeiro que esse é um ponto, uma escolha sua, você precisa ter consciência disso, porque existem algumas opções. Existe a opção de você não, do jeito que tá, não dá, para mim é inadmissível, tá contra os meus princípios e valores, beijo, tchau. E a pessoa segue a vida dela, e você vai ter que lidar com essa dor que está aqui dentro, você vai ter que trabalhar para não correr o risco de repetir esse padrão. Me assista na aula que vem, que eu vou falar também sobre autoestima. O porquê que as mulheres muitas vezes chegam no consultório e falam assim: doutora, eu tenho o dedo podre. Todo homem que eu arrumo me trai. Nenhum homem presta. A gente vai falar sobre isso também, do porquê você atrai esse tipo de pessoa. Combinado? Mas quando a gente fala de como lidar com a traição, existem algumas opções. Dentro dessa opção, ou você de jeito nenhum cai fora e reconstrói tua vida, mas você precisa elaborar, trabalhar isso aqui dentro para você não correr o risco de projetar isso depois em outros homens, dizendo que nenhum homem presta, e na verdade não é. As pessoas são diferentes umas das outras, tá? Da mesma forma que as mulheres são diferentes umas das outras, os homens também são. Então é injusto a gente falar que um presta e o outro não presta, ok? Na verdade, a experiência que essa pessoa está vivenciando é repetida neste caso de traição, ou que ela escolhe sempre os homens que atraem. Faz sentido? Esse é um outro ponto. Existe a possibilidade também, diante dessa traição, dependendo da situação, você está num casamento em que o casamento é sólido, vocês se amam muito, a pessoa se arrependeu, sei lá, vocês decidem em prol da família, vocês manterem o casamento. Só que assim, ok, eu vou perdoar a traição. Tá, primeiro ponto, o que é perdoar? Porque perdoar não é esquecer, porque esquecimento chama amnésia, ok? E só existem duas formas de você ter amnésia, ou Alzheimer ou AVC, tá? Alguma coisa que atua da fisiologia do teu cérebro. Fora isso, não existe amnésia. Combinado? Então, perdoar não significa esquecer, tá? E nem fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque muitas pessoas dizem perdoar uma traição dentro de um casamento, e eu atendo muito lá no consultório os casais, que na verdade eles estão em crise faz muito tempo e ninguém fala sobre o assunto. É como se o assunto fosse um tabu, eles não conversam sobre o tema. Só que o primeiro ponto é: se vocês decidiram perdoar, é importante que ambos, o casal, sentem e conversem e definam o que vão fazer. Porque ambos vão ter que estar dispostos a recuperar esse casamento, a confiança. Porque quando tem uma infidelidade, uma traição, você quebra a confiança. E se não tiver confiança e respeito na relação, não consegue manter mais esse casamento. Por isso que é importante vocês terem consciência disso. Tá? Então é possível ter o perdão sim, mas precisa estar muito bem ajustado e vocês precisam sentar e conversar sobre o assunto. Não é colocar embaixo do tapete, não, porque vai dar problema depois. Ok? E existe a possibilidade de você perdoar, sim, entender que existe uma parcela sua na relação, porque todos os envolvidos são corresponsáveis, mas que você não quer mais a relação. Você o perdoa, mas você não quer mais esse relacionamento e você cai fora. E tá tudo bem. Então existem N maneiras de você lidar com a traição. Essa é uma escolha que é sua. E acima de tudo, você precisa parar e olhar para si e para todos os fatos, tá? E muitas pessoas correm o risco também de perdoar a traição e o cara continuar traindo, tá? Que daí leva para um outro ponto, que aí já a pessoa já não tá perdoando porque ela ama essa pessoa, porque ela é amada. Na verdade, é porque ela está numa dependência emocional e ela não sabe mais viver sem essa pessoa. E daí ela fica no relacionamento só tendo migalhas, sofrendo. E a autoestima dessa pessoa vai lá embaixo, porque ela se perde de si mesma. Ok? Então é um tema que é necessário falar sobre, tá? Quais outros conflitos a gente encontra dentro dos relacionamentos? Finanças. Você sabia que muitos casos de divórcio é por questão financeira, gente? Pois é por questão financeira, porque não existe acordo, comunicação entre o casal.
tá? Então é importante que as questões financeiras sejam alinhadas entre o casal, porque o dinheiro é do casal. Faz sentido? Então, gastos excessivos, a gente precisa sentar junto, ver a planilha, olha, amor, precisa reduzir aqui, olha, amor, olha ali, juntos, com sabedoria, vocês fazerem a gestão financeira da família, ok? Isso é de suma importância, tá? Porque o que que acontece, gente, que eu vejo lá no consultório, muitos casais tratam o tema finanças com como tabu, ou seja, não falam sobre dinheiro. Por quê? Porque tem a experiência de vida que todas as vezes que se falava sobre dinheiro na família dele, dava conflito, dava briga. Então eles não falam sobre dinheiro. Só que eles estão passando por várias dificuldades o tempo todo, um tá dando patada no outro, porque um tá chateado com o outro por questões financeiras e ninguém senta para conversar. Então lembre comunicação acima de tudo, tá? Outras discórdias, né, conflitos, desafios dentro dos relacionamentos. É a intromissão de amigos ou familiares. Hoje, inclusive, no grupo VIP, teve uma participante que a gente tem um grupo VIP, quem não faz parte, entra lá, que é uma comunidade mesmo onde a gente tem essa troca. E essa participante disse assim, que ela estava tendo bastante dificuldade no relacionamento dela, porque ela estava morando com a sogra, na casa da sogra. Então, assim, realmente é um conflito. Por quê? Porque você está na casa da outra pessoa, você não está na tua casa, então é nas regras da outra pessoa. Faz sentido? Então, qual foi a estratégia que eu orientei ela? Ok, eles precisam estar por esse tempo lá dentro da casa da sogra, ou seja, é do jeito da sogra dentro da casa dela, beleza? Ok, a gente tem que respeitar esse espaço. Porém, o relacionamento homem-mulher é entre ela e o marido. E a grande dica que eu dei para ela serve para todo mundo, que é o seguinte: mesmo dentro da família que está tendo intromissão ou dentro dos amigos, é importante vocês, como casal, como homem e mulher, estarem ou no relacionamento homoafetivo, tá? O casal, os parceiros estarem unidos, parceiros, intimidade. Tá? Então, assim, por mais que tenham pessoas se intrometendo, o que é importante vocês terem consciência é que vocês não podem perder a intimidade de vocês, a parceria. Todo mundo pode dar pitaco o que for, mas vocês dois juntos se sentarem, conversarem, decidirem sobre vocês, o que vocês concordam ou não concordam, em casal, ok? Todo mundo pode se intrometer lá fora, ó. Daí vocês criam uma bolha para que se refere a vocês, é só vocês quem decidem. Vocês podem até ouvir o blá 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 lá de fora, mas a decisão sobre vocês é vocês quem decidem. Então esse é um ponto importante, tá? Outras causas e conflitos é a falta de paixão, a falta de tesão. Quando a gente fala de sexualidade, de intimidade. Vocês sabiam que tem casais que não têm intimidade, que são infelizes no sexo? E é um tabu, eles não falam sobre isso. Principalmente a mulherada. Aham, vocês sabiam? O homem tá lá se achando que tá arrasando, e a mulherada tá super infeliz. E não tem coragem de falar pro cara que não tá legal. Então, assim, gente, é importante vocês terem intimidade, não pode ter tabu na conversa entre o casal. Vocês precisam falar sobre a sexualidade de vocês, o que gosta, o que não gosta, como que é, o que não é, o que que eu me sinto respeitado, o que que eu me sinto desrespeitado. Faz sentido? Vocês precisam chegar num consenso, tá? Porque isso atrapalha demais o relacionamento amoroso. Demais, tá? Por quê? Porque a pessoa não procura o outro, daí a outra começa a ficar com baixa autoestima porque ele não me ama mais, ele me acha gordo, ele não gosta mais de mim, ele não me deseja mais. Daí ele acha que ela não a procura mais porque ela tá sempre com dor de cabeça, porque ela não quer. Faz sentido? E na verdade ele às vezes está tendo uma dificuldade de disfunção erétil e não se abre. Você entendeu que são coisas que são resolvidas, que é fácil administrar, se vocês tiverem comunicação. Combinado? Outro conflito muito grande das relações é a diferença de valores pessoais. Sabe quando uma pessoa quer para um caminho e o outro vai para o outro? Isso dá muito ruim, dá muita dificuldade. Por quê? Olha só, quando vocês estão alinhados com os valores e princípios, vocês conseguem criar mais intimidade no casal. Quando o casal não tem os mesmos valores e princípios alinhados, dá muito conflito. Por quê? Eu vou explicar agora. Eu peguei até um elástico aqui para te dar um exemplo. Vamos olhar aqui, ó. Vocês do Instagram, vocês aqui do YouTube, conseguem perceber esse elástico. Quando o casal está andando juntos, eles estão evoluindo juntos. E essa é a meta. Estamos todos aqui na vida terrena para evoluir. E a proposta é evoluirmos juntos se estamos num relacionamento amoroso. E aí a gente está evoluindo junto. De repente, alguém estagna.
e o outro quer continuar evoluindo, o outro quer continuar indo, o outro quer continuar indo. O que que acontece? Primeiro, que vai dar um distanciamento gigantesco. Segundo, a pessoa de baixo, ela começa a puxar quem está em cima. E aí existem linhas, filosóficas que dizem assim: a gente caminha conforme o mais lento. Então, aquele que está mais lento no desenvolvimento, ele puxa para baixo a relação. Tá vendo que vai fazendo uma força, o elástico, esse daqui volta toda hora. Ele quer ir, quer crescer, esse daqui volta. Ele quer ir, quer crescer, esse daqui volta. Por quê? Porque esse daqui está impedindo esse outro de crescer, tá? E existe a possibilidade de ou esse elástico vai puxar demais e vai arrebentar e a relação vai acabar, ou existe a possibilidade de esse daqui de cima tá gastando muito esforço, não aguenta mais, ele volta e cai com tudo na hora que o elástico solta. Tá? Então é importante ter consciência de que os valores pessoais precisam estar alinhados. Por isso que eu sempre pergunto quando as pessoas começam a namorar. Quando está casado, gente, primeiro ponto, a gente tem que fazer dar certo. Ponto final. Tá? A gente tem que usar de todas as estratégias possíveis para fazer o casamento dar certo, ok? Porque senão a gente está numa era de que tudo é, sabe, tudo relacionamento, sabe, que voa assim, ah, não deu certo, troco de casamento, troco de relacionamento como se eu estivesse trocando de roupa. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Na verdade, as pessoas podem estar tendo dificuldade de lidar com elas e externaliza, projeta no outro. Primeiro ponto. Mas quando a gente fala de um namoro, quando você está iniciando um namoro, conhecendo alguém, primeiro ponto, gente, preste bastante atenção no alinhamento. Paixão não sustenta um relacionamento, tá? Paixão não sustenta um relacionamento. O que vai sustentar um relacionamento é o alinhamento de princípios e valores, terem metas em comum, ok? Porque em algum momento vocês vão se distanciar, tá? Outro conflito muito grande dentro dos relacionamentos amorosos é a indisponibilidade, ou seja, a falta de tempo para o relacionamento. Exato. Sabe quando a pessoa ela nunca tem tempo para o casal? Principalmente quando depois que a gente tem filho. Tá? E agora eu vou falar como mulher, mesmo como mãe. E esse é um problema para muitas mulheres. E eu puxo a orelha de todo mundo. Tá? Por quê? Porque quando a gente se torna mãe, a gente esquece de ser mulher. Vocês sabiam? A gente esquece, a gente acha que é só filho, 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 filho. Só que a gente tem que esquecer que os filhos só vêm depois do casal. Os filhos só nasceram porque existe um casal antes. Então o casal sempre vem antes dos filhos, ok? E normalmente a mãe, por esse instinto materno, ela colhe os filhos e os filhos vêm em primeiro lugar, mas isso vai dar ruim em algum momento. Em algum momento a relação não vai aguentar mais, tá? Então a dica e estratégia de como lidar com isso, ter tempo para o casal, tempo um para o outro, tempo de qualidade, porque na hora que tiver com o casal, gente, na hora que tiver com o teu parceiro, com a tua parceira, não é hora de celular, não é hora de ficar olhando as coisas. Preste atenção, ouça, escute o outro de coração. Participe dessa conversa. Tá? É importante estar juntos. E ter esse momento do casal. O que eu sempre oriento para todos os casais lá no consultório, pelo menos uma vez por semana precisa ter a noite do casal, sem os filhos. Tu te vira com os filhos, leva para o avô, para a avó, contrata a babá, faz o que você quiser, deixa na casa de amiga, ok? Mas precisa ter uma noite do casal. Combinado? E claro, também ter uma noite, um momento com a família em geral e um momento com as crianças. Isso a gente trabalha dentro da gestão do tempo familiar, ok? Outra questão também, tá? É a dificuldade que as pessoas têm para resolução de conflitos, ou seja, para resolver os conflitos. Por quê, Hermione? Existem muitos casais que às vezes estão na discórdia. É importante ter clareza, gente, que um relacionamento são necessária os conflitos nos relacionamentos não é necessariamente prejudicial, tá? As discórdias não é necessariamente prejudicial, muito pelo contrário, pode ajudar a gente crescer, tá? Por quê? Porque é através da somatória das nossas diferenças que a gente se soma e fortalece. Então, ter conflitos nos relacionamentos é natural. A grande estratégia é o como a gente vai gerenciar esses conflitos. Combinado? Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa sentar assim e discutir sobre o tema. E quando eu falo discussão, gente, discussão significa discutir uma ideia. Discussão não é briga, é apenas você expor suas ideias, é debater sobre um tema. Por isso a importância de muitas vezes vocês discutirem, sentarem para conversar. Porque o que acontece? Existem muitos relacionamentos em que o homem não quer ter DR, tá? E daí ele pede desculpa por tudo que a mulher falar. Tudo que a mulher fala, ele pede desculpa, só que continua fazendo tudo igual. Então, muitas vezes, a pessoa está pedindo desculpa para fugir do problema, para evitar conflito.
Porque ele quer fugir, ele tem a personalidade, o temperamento de fuga, de fugir de conflitos, então ele pede desculpa o tempo todo. Daí você pergunta: "Você tá pedindo desculpa por quê?" Ele nem sabe porque tá pedindo desculpa. Tá, então vamos alinhar o seguinte, o parceiro pediu desculpa, seja mulher, seja homem, ok? Diante de um conflito, vocês vão sentar e vão discutir, pediu desculpa. Primeira pergunta, essa desculpa é realmente porque se arrependeu ou porque tá abafando o conflito? Segundo ponto, tá desculpando pelo quê? Terceiro ponto, o que que você se compromete em mudar? Porque o casal juntos vão ter que pensar em mudanças para que esses conflitos não aconteçam mais. Combinado? Importante lembrar também, gente, que todos os envolvidos são responsáveis por um relacionamento dar certo, ok? E para essa relação ser saudável e duradoura, ambos precisam estar envolvidos. Ambos precisam se esforçar, ter uma comunicação eficaz, ter empatia para que o relacionamento dê certo. Combinado? Então, olha só, um ponto bem importante, tá? Lembre-se sempre de criar um relacionamento saudável, ele é um processo contínuo e ele requer esforço. É um esforço diário, ok? Mas lembre-se de que ambos, as duas partes precisam querer fazer dar certo esse relacionamento. Porque eu vejo muito caso no consultório de que uma das pessoas está forçando a relação dar certo, ou está querendo que seja do jeito dele ou dela, e na verdade o outro não está na mesma página, tá? E daí você fica cobrando, fica no controle forçando e vai ficar entediante, vai ficar pesado esse relacionamento. Então, olha só, para a gente ir para o encerramento, dicas estratégias para aumentar o nível saudável do seu relacionamento. É ter uma comunicação aberta e honesta. Lembrando que apenas 7% da nossa comunicação é verbal. Tá? Então tome muito cuidado com o não verbal. Então, por exemplo, você está conversando com o marido, com a esposa e o outro tá assim. Aham, uhum. Gente, é óbvio que o outro vai se sentir mal de que você não está prestando atenção. Então, fique bem atento na tua comunicação não verbal. Outro ponto, evite acusações e críticas. Quando vocês estiverem em um conflito conversando, discutindo sobre um tema, não aponte erro no outro, não critique. Por quê? Porque a gente tem que pensar na solução do problema e não nos culpados. Pouco importa os culpados agora, a gente precisa resolver o problema do relacionamento. Então, ambos precisam sentar e conversar, sem acusações, sem crítica, porque senão um vai começar a se defender e vai atacar o outro, ok? E vai começar a virar briga de ego. Combinado? Compreensão empática, ou seja, até essa empatia, ter respeito um pelo outro. Demonstre afetividade. Lembrando que cada um tem uma linguagem de amor, cada um demonstra o amor de forma diferente. Então, tente identificar qual é a sua forma de demonstrar amor e qual é a forma que o seu parceiro, a sua parceira demonstra amor. Tá? Para que vocês juntos possam alinhar. Ah, e quando ele faz assim, ele é do toque físico. Então, quando ele me abraça, ele está demonstrando amor. Ah, mas eu sou dos serviços. Eu não gosto que fica me abraçando, me irrita. Então, eu posso negociar essas demonstrações de amor com o outro, tá? Tempo de qualidade, vocês já entenderam que é importante ter um momento de casal, tá? Não é só sair para ter amigos, tá? Precisa ter momento só do casal, parceiro e parceira, beleza? Para ter intimidade, para falar sobre a vida, ok? Para chorar as pitangas, mas para estar unido. Combinado? Ter o apoio mútuo, porque quanto mais intimidade vocês tiverem no assunto, não tiverem tabus, né, na conversa de vocês, mais vai criando esse apoio, mais vai criando parceria, confiança, transparência, e é aí que é a grande sacada do relacionamento, gente. Você está presente no aqui e agora, nesse relacionamento, e focar no crescimento pessoal. Exato. Estamos todos aqui na vida para crescer, para evoluir como ser humano. E essa é a proposta. Então, se estamos juntos com alguém, o que, que pode se somar? O que eu posso ajudar o outro e o outro pode ajudar? Nós somos instrumentos uns dos outros na evolução. Lembre-se que para a psicologia o outro sempre é um espelho, é uma forma de eu projetar no outro tudo aquilo que é meu. Então, tudo aquilo que me irrita de alguma forma no outro, na verdade, existe dentro de mim também. E como que eu posso usar isso ao meu favor para o meu crescimento pessoal? Porque quanto mais eu cresço e evoluo, mais eu ajudo a nossa relação a crescer e evoluir também. Imagine se ambos crescem juntos. Imagine que relacionamento magnífico, ambos crescendo juntos. Essa é a proposta. Combinado? Para criar um relacionamento saudável requer esforço. E olha só, conflito existe na vida o tempo todo. Todos nós vivenciamos conflitos, dificuldades, mas a grande sacada é saber gerenciar.
tá? Gerenciar os conflitos. Mas quando a gente fala em gerenciar, a gente precisa gerenciar é tudo na vida.